E aí, pessoal, então, retomando então nosso eixo temático, né? Vamos conversar um pouquinho sobre essa questão desse mapa conceitual que encontra-se na atividade de vocês. Primeiro, nós sabemos que, né, o Brasil ele não foi descoberto, isso é fato, já é comprovado. Portanto, existem alguns historiadores que trabalham com essa ideia, mas nós sabemos que antes mesmo dos portugueses chegarem aqui, né, já existia uma população que se consolidaram e se construíram a partir da pré-história. Né? Nós temos aqui no município alguns sítios arqueológicos que comprovam isso, certo? E hoje eu trago para vocês esse mapa conceitual, certo? É muito importante que a gente também tenha assim um funil, né? Para funilar essas questões de quem está certo, quem está errado, como que nós podemos observar isso, né? Porque a história ela permite e nos dá essa possibilidade. A questão da América Portuguesa, né? Eles são caracterizados como semeadores, já a espanhola como ladrilhadores, tá? E aí nós sabemos que a América Portuguesa, os portugueses chegam à América do Sul pelo Oceano Atlântico, pela costa do Brasil. Já os espanhóis, eles vão chegar pelo outro lado da América do Sul, certo? E aí eles se encontram, entram assim, em atrito quando aqui no Brasil, a partir das capitanias hereditárias. O que eu quero que vocês observem, né? Que aqui, quando os portugueses chegaram ao Brasil, nós temos algumas divisões dos períodos, né? O período colonial, o período imperial e assim sucessivamente. E aí também como, né, os espanhóis chegam lá pelo lado da Bolívia, Paraguai, Chile, Argentina, América do Sul, aquela região é colonizada por espanhóis. Então, o que a gente consegue observar também? A questão das conquistas, né, espanholas. E aí nós vemos e observamos, né, que na parte dos espanhóis eles colocam aqui nesse mapa conceitual a questão do genocídio indígena. Portanto, aqui no Brasil também há um genocídio pela parte dos portugueses, não de forma violenta como dos espanhóis, porque aqui quando os portugueses chegam, eles trazem consigo várias doenças, vários costumes, que muitas vezes o índio nativo não vai se adaptar, né? E aí nós temos a questão das características da administração colonial, como que ela funciona, o que era mais produzido, temos a questão da exploração da mão de obra indígena, a questão também que eu gostaria que vocês observassem a exploração dessa matéria-prima que era produzida no Brasil, né? Tudo isso é muito importante que a gente destaque, né? E também tem a parte lá das descobertas dos espanhóis. E aí logo abaixo, nós vamos ver o que é uma colonização, né? O que foi? O que é uma colônia? O que vocês entendem por colônia? Vamos pegar um exemplo bem típico. Quando o Brasil, quando os portugueses chegaram até o Brasil se torna uma colônia de Portugal. Então, tudo que nós produzimos, tá? Ele era levado para Portugal, muitas das vezes com o preço de banana, e Portugal que poderia vender essas matérias-primas e a nossa produção. E eles ganhavam a partir do que o Brasil produzia, certo? E como que é essa questão das expedições, dos grupos, do engenho? Aí esse segundo mapa conceitual vai estar falando um pouquinho sobre isso. Já nessa outra etapa da nossa atividade pedagógica complementar, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de Mato Grosso, tá? Embora lá no eixo temático nós colocamos Mato Grosso do Sul, porque nesse período em que os portugueses chegam até o Brasil e os espanhóis entram numa outra parte da América do Sul e chegam também na América do Sul, é interessante que nós observamos que ainda não existe Mato Grosso do Sul, ainda não existem os estados, certo? Porque nós estávamos trabalhando ainda com a questão das capitanias hereditárias, tá?
Há uma parte da história que fala da questão dos Tratados de Tordesilhas, que vocês provavelmente estudaram no Ensino Fundamental 2. E aí, esse processo de colonização de Mato Grosso, ele acaba se dividindo como? Nós, como ficávamos muito perto das fronteiras, nós acabamos sofrendo uma certa interferência dos espanhóis. E se vocês forem se aprofundar um pouquinho sobre isso, aqui na região de Aquidauana tem uma cidade que chama-se Xerés, certo? Que ela foi destruída. Era uma cidade espanhola que foi atacada pelos portugueses e foi destruída na época da colonização, tá? E aí ela fica aqui numa região de uma propriedade particular. O que eu gostaria de chamar a atenção para vocês? Quando observar esse mapa, aqui essa linha que existe é realmente o Tratado de Tordesilhas. E se nós fôssemos observar, Mato Grosso do Sul está bem nessa região aqui. Então, nós não sofremos característica portuguesa. Nós vamos sofrer as características portuguesas anos depois, né, quando eles começam a exploração do Brasil, que eles vão para outros tipos de exploração. Façam a leitura desses dois textos, tá? Que falam um pouquinho sobre a questão do Chaco Paraguai, a questão do Rio da Prata, que futuramente vocês precisarão também dessas informações até para estudarmos outras questões, como Guerra do Paraguai, os conflitos que aconteceram durante o período da Guerra do Paraguai. Aqui nós trazemos para vocês, né? Estamos apresentando duas charges aonde vocês irão responder as questões 3, 4. Também temos uma questão de múltipla escolha, que é a questão 5, tá? Então, assim, as questões elas estão assim muito bem elaboradas de acordo com o material que vocês estão estudando, certo? O nosso próximo eixo temático é sobre globalização e as fronteiras sociais. Eu provavelmente estarei trabalhando com vocês um pouco mais aprofundado sobre esse assunto, mas eu vou deixar para a próxima aula. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato. Aqui, só retomando um pouquinho, essa charge aqui, né, a gente consegue observar que é um pirata, aonde ele está com uma luneta e coloca assim, lucro à vista. Qual seria esse lucro? Aonde seria esse lucro, né? Aonde poderia encontrar esse lucro? E nessa outra charge é uma charge de troca, um presente para ti da terrinha, um chaveiro, chaveiro, ou seja, um objeto de troca. Enquanto os portugueses dão um chaveiro para o índio dá de mão beijada para o Brasil, que consequentemente, né, a gente acaba observando que há uma grande destruição dessa parte da mata ciliar durante esse período, né? Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula, certo? Agora nós vamos falar sobre o eixo temático globalização em fronteiras sociais, blocos e acordos econômicos e imigração e refugiados no mundo e globalizados. Então, primeira coisa que nós temos que entender a partir desse mapa conceitual o que é globalização, né? E quais são as consequências dessa globalização para os dias atuais a partir do momento que ela é consolidada, né? Então, primeiro nós temos que observar a questão do que é, depois nós vamos tentar, né, entender quem agiliza toda essa questão da globalização, quem facilita e por último nós vamos ver as consequências e onde se manifesta. Então, numa escala global, a gente pode entender que a globalização é um fenômeno, tá? Aonde ele vai amplificar, uma amplificação de informações, tá? É uma comunicação que, de certa forma, ela ocorre várias comunicações ao mesmo tempo, né? Que afeta diversas camadas, certo? Que, de certa maneira, vai ter um impacto muito positivo, mas ao mesmo tempo vai ter suas consequências, seus impactos negativos. E quem agiliza essa globalização? Quem que acaba, assim, fazendo que nós possamos estar vivendo esse período globalizado?
Primeiro nós temos que observar que são as empresas transnacionais, né? E também a população, os estados, o bloco econômico e a ONU. Então a globalização nada mais é do que esses avanços tecnológicos que estão vindo acontecendo muito que estão vindo acontecendo muito rápido nos últimos anos, certo? E quem que vai facilitar? O neoliberalismo, né, que de certa forma vai ter um recuo do Estado e acaba tendo a questão da flexibilização das leis trabalhistas. E assim, se nós fôssemos pegar, né, o início da globalização, ela começa a realmente se impactar, ela começa a ter seus primeiros passos a partir da Revolução Industrial, né? Quem que realmente assim começa esse processo de industrialização, processo de crescimento muito rápido, aumento das camadas sociais. Também nós podemos observar o número de indústrias que foram abrindo, os avanços das tecnologias, isso tudo influenciou, tá? Segundo, a gente pode observar também a questão do hibridismo cultural, certas consequências. Quais são as consequências? Nós podemos ver a questão do fortalecimento do crime organizado, né? Nós podemos ver também uma exclusão digital. A globalização permite muito essa questão de classe social, essa diferença de classe social. Uns têm muito acesso, outros não têm nada, alguns têm poucos. Nós também podemos ver a questão do oligópolios, né, que são também uma outra característica muito forte da globalização, é essa influência das grandes empresas na sociedade, Coca-Cola, Nike, assim vai, a questão do preconceito, do racismo, da xenofobia, né? Aí a gente começa a observar também a partir da globalização o quanto que, né, os grupos, né, as culturas, elas acabam sendo massacradas por esse sistema, né? Aí é onde a gente começa a ver a questão do hibridismo cultural. Se fôssemos pegar, se fôssemos pegar muito claro um exemplo aqui na nossa região, né, de repente uma cultura que foi está sendo, né, massacrado por esse sistema de globalização, são as comitivas pantaneiras, né? Se vocês perguntarem para os pais de vocês como que eram as comitivas, elas passavam dentro da cidade, cortavam a Nova Aquidauana para ir ali na estrada da Toca da Onça, via pela estrada do Taboco, né? Às vezes nós encontrávamos comitivas aqui na estrada de Campo Grande, e hoje nós já não vemos mais. Por que que nós não vemos mais? Por conta dos impactos da globalização. Uma, hoje fica mais barato você, talvez não fique mais barato, mas fica mais ágil você levar uma quantidade de gado de um local para o outro, ainda onde tem toda agora uma questão das estradas, de sinais, as estradas que foram construídas, num carro, num caminhão de boi, né? Há uma segurança maior, o proprietário das fazendas leva de um local para o outro, tira dos locais que estão cheios para levar para um local que está mais seco, principalmente aonde chega esses caminhões, né? Então nós sabemos que esses avanços das tecnologias impactaram na vida desses trabalhadores, porque automaticamente, se as comitivas elas começam a diminuir o número de trabalho, são trabalhadores que vão deixar de trabalhar, que vão ter que ocupar outras funções dentro da fazenda. E a cultura deles, e os costumes, né? E essa tradição que cerca toda essa questão das comitivas pantaneiras, aonde fica, né? Por quê? O que acontece? Antigamente eles sabiam contar os gados no olho ali, eles já sabiam mais ou menos quantos gados tinham. Hoje um drone faz essa função, não precisa mais do peão. Né? Por onde que essa globalização se manifesta? Através da evolução tecnológica, através das transações financeiras, no transporte, na comunicação. Acabava de falar dos drones, né? Desses avanços tecnológicos, a substituição dessa mão de obra do ser humano, do homem, por robô, por máquinas. Certo? E aí nós temos algumas questões. Aqui nós temos um gráfico muito interessante, tá? Um gráfico de barras, aonde vocês irão observar a questão da mudança de comércio de bens entre os Estados Unidos e as importações entre os países, certo? Também nós temos aqui uma outra questão
onde vocês vão observar as palavras abaixo e elaborar, tá, uma frase, certo? E aí, o próximo eixo é a questão da população e os refugiados. A globalização ela vem impactando tanto que o que, que nós estamos observando, né? Alguns conflitos internos, alguns conflitos externos que estão indo além, e o que, que a gente consegue ver com essa questão dos refugiados. Se vocês pegarem os noticiários, né? O que está acontecendo com a Venezuela agora? Para onde que essa população está indo? Eles vão ter que procurar um local onde eles vão se adequar, aonde eles vão ter pelo menos uma vida digna de ter um alimento, né? Então a gente consegue observar que nos últimos anos os números de refugiados que entraram da Venezuela, Haiti, na Bolívia, no Brasil, aumentaram-se muito, né? E como é essa política de refugiados em nosso país? Né? Nós vamos ficar recebendo esses refugiados? Como que nós estamos lidando com essa situação? Né? Nós temos que melhorar nossa política, eles têm que vir para o nosso país, nós vamos ter que acolher ele. O Brasil é um país acolhedor. E aí eu gostaria que vocês também observassem mais também a questão dos refugiados, mas também por uma parte maior, no ambiente mais amplos, né? Aí nós temos aí a questão da África, do Oriente Médio, né? A questão da Europa, da Ásia. Se possível, façam aí algumas pesquisas, vão atrás de algumas informações para vocês buscarem mais detalhes. Existe bastante documentários que falam a questão dos refugiados no Brasil e no mundo, né? Por que, que eles acabam deixando os países? Muitas vezes por questão financeiras, muitas vezes por conta da economia do país, outras das vezes por conta de conflitos internos, né? Por questões religiosas, né? Eles acabam passando aí dias e mais dias viajando num barquinho alto mar para poder se refugiar, como a gente observa nas questões do Oriente Médio ali, da questão da Síria, Iraque, Afeganistão, Iêmen. Também nós temos a questão da Ucrânia, certo? E aqui na América do Sul a gente também não está muito longe dessa situação. Nós temos agora a Venezuela, nós temos a Bolívia que acabam entrando um grande número. O Brasil tem uma fronteira seca muito interessante, onde eles recebem esses refugiados, né, por terra, sem nenhuma fiscalização. E nós temos esse hábito de acolher muito bem, de recebê-los muito bem, certo? Então gostaria que vocês realizassem uma pesquisa, se aprofundassem mais sobre essa questão. Se possível, pode solicitar sites de documentários, reportagens que eu posso estar encaminhando para vocês. Um grande abraço, um grande beijo para vocês e se cuidem.